que está na nossa vitrine hoje, né? É uma obra muito importante na biobibliografia, né, de Freire, como as outras, né, que aqui foram discutidas. Na semana passada, nós tivemos aqui com a professora Betânia Leite Ramalho, discutindo sobre a pedagogia da pergunta. E, assim, foi um encontro também muito importante, porque trouxe, né, a perspectiva, né, do ensino enquanto pesquisa, né, trabalhando a reflexão aí da categoria curiosidade, que aparece em muitas obras de Freire, né, que nos eleva para a consciência crítica. Então, assim, dentro das teorias da aprendizagem, essa reflexão sobre a pergunta, né, como desafio, como princípio da pesquisa e da procura, da curiosidade incessante, é a base para a construção do conhecimento, né, seja na escola, seja na universidade. A produção do conhecimento se dá nessa dinâmica, não é, do querer saber e de desconfiar de tudo, né, de perguntar, e essa é uma das missões da escola, né, essa formação dada ao aluno, no sentido de ele não ser aquele aluno passivo, mas que seja o aluno que questiona e que procura, né, para romper com aquela lógica da educação bancária que Freire tanto apresentava. E eu, refletindo sobre as teorias da aprendizagem, eu me lembrei do contraponto da pedagogia da pergunta, dentro das teorias lá da psicologia, do desenvolvimento da aprendizagem. Eu me lembrei da escola do behaviorismo, que faz o contrário do que a gente refletiu na semana passada. O behaviorismo é um movimento de psicologia do comportamento, né, que nasce no século XIX, mas se amplia no século XX, por meio do Manifesto Behaviorista de Watson, em 1913, nos Estados Unidos, e que vai realmente trabalhar o condicionamento operante, né? Pavlov, um dos expoentes também, durante os anos 20, vai fazer várias experiências com animais, principalmente com cães, para trabalhar a lógica do estímulo-resposta, não é? Atribuindo aí recompensas positivas ou negativas aos animais, tentando aí compreender mecanismo de controle de comportamento, né? E Skinner, no campo da pedagogia, do que a gente ficou conhecendo como behaviorismo metodológico, vai transpor todo esse pensamento, né, de experimento com animais para o campo educacional, né? Criando as máquinas de ensinar que ficaram bem conhecidas, né, durante os anos 40 e 50. Então, no contraponto da pedagogia da pergunta de Freire, essa teoria mostrava que a aprendizagem se dava de forma mecânica, e aí você trabalharia com o dispositivo de recompensas, né, ou seja, recompensas positivas de prêmios, né, para estimular um comportamento positivo, e recompensas negativas para reprovar um comportamento negativo por meio de castigos. E aí contraria toda a perspectiva da aprendizagem por meio da curiosidade e da pesquisa, não é? Porque as máquinas de ensinar eram máquinas trabalhadas dentro daquela perspectiva do estudo dirigido, né? Em que as respostas já estavam prontas e os alunos precisavam aí responder da forma
como estava lá respondido, né, na máquina. E não podia ser outra coisa além daquela resposta, né? Então, o aluno, nesse mecanismo, não era motivado a pensar, mas assim a reproduzir apenas as respostas prontas e não podia ir além. Por quê? Porque a máquina iria dizer que a resposta estava errada se não tivesse do mesmo jeito que estivesse lá sugerindo a resposta, né? Então, é uma perspectiva mecanicista, uma perspectiva limitadora de educação, e que predominou, influenciou várias formas, né, de educação e de modelos de escola, né? Nós vemos que isso é muito forte, ainda muito forte em escolas militares, no campo, né, da formação militar, essa perspectiva behaviorista de educação, né? Então, e daí realmente a crítica, muitas vezes, ao movimento, né, militarista de escolas nos últimos anos, né, quando são criadas e o governo federal está aí aprovando e estimulando a criação dessas escolas que tendem a trabalhar com essa perspectiva limitadora de educação, não é? Que trabalha com o mecanicismo, com a repetição, com a cópia, com o adestramento, com a disciplina excessiva, não é? No sentido de todo esse aparato aqui que nós estamos apresentando para vocês, né? Então, quem quiser se aprofundar mais sobre essas teorias, inclusive para compreender, não é, como é que a nossa escola brasileira, por muitas décadas, esteve amparada, principalmente durante os anos 60 e 70, né? Durante o golpe militar, as escolas estavam amparadas sobre essa perspectiva de educação que alicerçava, né, e que dava suporte à educação bancária, né, toda essa perspectiva ideológica, teórico-metodológica, porque é um arsenal teórico e, ao mesmo tempo, que se materializa em perspectivas e estratégias metodológicas e pedagógicas, né? Seria menos danoso se fosse apenas um arcabouço teórico, né? Apenas de reflexão sobre essas práticas mecanicistas de controle. Mas ela evoluiu, né? Graças a Skinner e outros discípulos que construíram, né? Um arcabouço metodológico, didático, para fazer materializar essas ideias por meio de material didático e também de perspectiva pedagógica, que influenciou várias gerações, não é, dentro dessa perspectiva limitadora de formação. Então, essa reflexão inicial para fazer aí recuperar de forma contraditória, né, toda aquela discussão revolucionária e progressista que a gente fez na semana passada, e a gente fazendo o contraponto que toda aquela discussão de Freire, né, sobre a pedagogia da pergunta e do ensino enquanto pesquisa fazia frente a essas ideias que eram predominantes aqui no Brasil enquanto ele estava no exílio, não é? E trabalhando outras perspectivas de educação. Certo? Então, essa é a reflexão inicial que eu queria fazer. E hoje nós vamos dar lugar à pedagogia da esperança, como eu disse no encontro passado, da pedagogia da pergunta para a pedagogia da esperança, hoje com o professor Adi. E assim, eu não poderia estar aqui fazendo a apresentação dele, porque eu vou dar esse privilégio à professora Andressa, né, que esteve aí, não é,
durante percursos de formação, né, sendo acompanhada pelo professor Adi na UFRN. Então, eu retorno agora à professora Andressa para fazer essa apresentação do professor Adi, e em seguida ele vai estar conosco partilhando da pedagogia da esperança. Professora Andressa? Sim, professor Matheus, é isso mesmo. Então, eu quero só endossar aqui, não é, a fala do professor Matheus, no sentido de ressaltar a importância da performance curricular da disciplina Processos Cognitivos para essa semestralidade, né, 2021.1, onde a gente está reunindo aí as intenções de discutir sobre psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento humano, da aprendizagem também, não é? Juntamente com as teorias da educação. O nome da disciplina é Processos Cognitivos, vírgula, Teorias da Aprendizagem e Educação Profissional. Então, são esses os grandes tópicos aí de interesse, não é, do componente curricular, e nessa versão a gente está fazendo esse movimento aí, não é, de colocar para relacionar as ideias de Paulo Freire, que partem das teorias da aprendizagem, teorias da educação, e, na medida do possível, relacionar com processos cognitivos e com a educação profissional. E, então, o professor Matheus fez uma retomada maravilhosa, eu endosso aqui, relembro qual é a nossa performatividade, e agora eu passo a palavra para o nosso convidado de hoje, convidado especial, o ilustríssimo professor Adi Luiz Ferreira, meu orientador de doutoramento, a pessoa mais linda do universo. Professor Adi, é com você. Bom dia para todos. 31 pessoas aqui, a audiência está boa, não é, Andressa? Estão me ouvindo bem? Só conferindo aqui. Imagem e som. Aí, a Andressa, que é a nossa quase jornalista. Sim, meu amor, estamos ouvindo você lindamente e fluentemente. Pronto. Então, Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, Matheus e Andressa, e outras pessoas conhecidas aqui. Quando a Andressa me convidou para esse momento sobre Paulo Freire, é impossível a gente negar. Primeiro, é muito difícil a gente negar um convite da Andressa. Eu falo que ela não me convida, ela me convoca. E assim, o Matheus falou contra a disciplina militar, mas uma questão que eu acho bonita nas relações sociais, né? Aparentemente é um militarismo, mas eu acho que é mais pela relação de carinho, respeito e admiração, quando uma pessoa nos chama e nós temos aquele sentimento imediato que não é possível dizer não. E foi esse sentimento que eu tive quando a Andressa me chamou, e como todas as vezes que ela me chama, eu sempre digo sim. Não que eu seja um homem fácil, né? Tem que conviver comigo para descobrir como eu também sou uma pessoa complicada, mas quando a Andressa me chama, é evidente que eu tenho que dizer sim, como ela diz sim também aos convites, às tarefas, às incumbências acadêmicas, e que são sempre momentos de muito aprendizado, de relações carinhosas, de interesse dos estudantes, né? E eu tenho certeza que o Matheus e a Andressa têm cultivado isso com essa turma, e eu espero corresponder às expectativas, né? Antes de falar especificamente, né, sobre a obra, então, Pedagogia da Esperança, que vocês têm aí, que a minha proposta é fazer um pouco uma leitura comentada de uma parte da obra, não tem como falar da obra sem mencionar o seu autor e o contexto de discussão, de debate que nós temos hoje no Brasil em relação a Paulo Freire. Eu me lembrei, no momento que eu estava lendo e preparando aqui o que eu vou falar para vocês daqui a pouco, uma frase do Bill Gates. Então, vamos relacionar aí Bill Gates e Paulo Freire, né? O que aparentemente pode parecer contraditório. Mas
O Bill Gates tem um pensamento que eu gosto muito, que ele diz que ele prefere contratar, ou ele tinha preferência por contratar funcionários, trabalhadores, pessoas preguiçosas. Né? E isso parece contraditório, e perguntaram por que ele preferiria pessoas preguiçosas. Ele diz que um preguiçoso é uma pessoa que já começa com uma abordagem mais inteligente, porque ele vai descobrir uma maneira de tornar uma tarefa complexa numa execução mais fácil, ou seja, como facilitar a vida para fazer algo que parece difícil. Então, essa é a ideia do preguiçoso, mas, é claro, uma pessoa preguiçosa, mas, ao mesmo tempo, dedicada, interessada e comprometida com a tarefa, mas buscando também fazê-la da forma mais fácil. E a forma mais fácil que eu encontrei foi um pouco falar sobre o meu entendimento de Paulo Freire e essa leitura comentada aqui de algumas páginas, como eu disse. Mas também um outro comentário é necessário, que Paulo Freire, hoje, tem sido vítima também da polarização ideológica, da discussão política enviesada que nós vivemos nesse difícil contexto brasileiro, onde nós não estamos doentes somente da pandemia, mas também nós estamos sentindo os sintomas de uma democracia adoecida por causa de outros vírus também. De qualquer maneira, né, Paulo Freire não é nem santo nem demônio, nessa polarização que eu estava comentando. E eu acho que ele próprio, se estivesse vivo, não concordaria com essa busca, de um lado, de uma canonização dele, Paulo Freire, que se considerava, no fundo, um brasileiro muito simples, e eu acho que, se fosse por ele se autodefiniria como, antes de tudo, uma pessoa sensível e uma pessoa que adquiriu essa sensibilidade por, inclusive, ter errado muito na vida, assim como acertou, também errou muito na vida, e essa obra que a gente vai comentar, A Pedagogia da Esperança, é recheada de uma autocrítica sincera, pertinente, sábia, sensível, o que faz com que essa ideia de que Paulo Freire seja praticamente canonizado de um lado ou demonizado de outro, né, é uma perspectiva duplamente injusta, não só com a obra de Paulo Freire, e aqui vamos considerar a obra de Paulo Freire não apenas os textos que ele escreveu, mas a vida que ele viveu, que é muito mais importante do que os próprios escritos. A questão do exemplo, da experiência, dos percursos, das perseguições, dos reconhecimentos. Então, Paulo Freire é a sua obra de vida mais do que os seus escritos. Né? Uma crítica especificamente literária, podemos dizer assim, escolástica, acadêmica, é que Paulo Freire, em certa época, mesmo depois, quando ele retornou do exílio, né, na época da redemocratização e da anistia, Paulo Freire foi criticado nesse sentido literário que eu mencionei, porque muitos disseram que, de fato, Paulo Freire só escreveu uma obra, A Pedagogia do Oprimido, tendo se tornado, evidentemente, célebre por causa disso. A obra foi traduzida para dezenas de línguas e foi um abre-portas para um reconhecimento acadêmico, social, político, especialmente na família progressista, e que Paulo Freire, logicamente, é conhecido, inclusive, muito mais fora do Brasil do que mesmo no Brasil. A época que eu fazia o doutorado na França,
meus colegas, tanto estudantes quanto professores, me faziam a pergunta, isso anos 90, né? Meu doutorado foi de 89 a 92, então, durante todo esse percurso aí do doutorado, muitos me faziam a pergunta, no Brasil, vocês ainda leem Paulo Freire? Vocês ainda estudam Paulo Freire? E era uma época que, contraditoriamente, Paulo Freire, mesmo tendo retornado do exílio e ainda com a sua história de resistência, de luta, e de ter sido sempre uma pessoa sensível com as causas sociais e sempre tendo participado de eventos políticos, movimentos sociais, né? No Chile, na América Central, na África, sendo admirado por progressistas nos Estados Unidos, na Europa e em outras partes do mundo. Nessa época, no Brasil, dos anos 90, Paulo Freire tinha começado a cair num certo esquecimento intelectual. E mesmo o seu reconhecimento, nos anos 90, era algo muito arrefecido, muito diminuído em relação à importância histórica que ele tinha. E hoje Paulo Freire renasce nessa polarização que, como eu disse, acaba fazendo com que ele sofra de uma dupla injustiça. Mas a crítica literária que eu fazia, então, ou que fizeram a Paulo Freire, é que ele teria escrito, de fato, só uma obra original, Pedagogia do Oprimido, e que, após, teriam sido reescritas, críticas, comentários, né, repercussão ainda da sua obra mais conhecida. O que, mesmo em termos literários, é, novamente, outra injustiça que se faz com Paulo Freire. Ele certamente não foi um autor um autor profícuo de livros, embora tenha participado de muitos eventos acadêmicos, e, como eu disse, a sua obra foi traduzida para dezenas de línguas. Se eu não me engano, foi traduzida para mais de 60 línguas, Pedagogia do Oprimido. Então, imaginem só, se alguém tivesse escrito somente Pedagogia do Oprimido e ter ficado conhecido e ter tido a influência que ele teve com essa obra, né, já seria uma grande injustiça sendo acusado, entre aspas, de ter escrito só essa obra. Né? E muitas vezes é como se dissessem para o Camões, né? Ora, Camões, você só escreveu Lusíadas, né? Ou dissesse para o Cervantes, você só escreveu Dom Quixote, Cervantes, e o resto da sua obra, né? O que nós, então, vemos a injustiça que isso se faz, né? Em relação à obra de Paulo Freire. E, então, Paulo Freire tem que ser entendido como um homem histórico, como um ser humano contextualizado no seu tempo e nas suas ideias. Um outro equívoco, eu sou formado em História, e o senso comum, muitas vezes, e até mesmo no meio intelectual, nós dizemos coisas do tipo, tal pessoa estava além do seu tempo, né? Tal homem, tal mulher estava além da sua época. E, de fato, ninguém está além da sua época, ninguém é fora do seu tempo. E ele deve ser compreendido nessa contextualização histórica. Senão, nós perdemos os laços, os vínculos. Né? Vocês falaram na sociobiografia. Justamente, a ideia principal, inicial, o pressuposto da sociobiografia é que ela é uma abordagem histórica e social. E essa história pode ser entendida na nossa própria biografia, do quanto nós participamos da sociedade, desde o nosso nascimento até a nossa morte, o quanto nós somos influenciados e influenciamos, né, a vida na qual nós participamos. É claro que nós já nascemos dentro de uma cultura, já recebemos influências históricas, e que a nossa vida pode ir além da nossa morte, nas memórias desde pessoas conhecidas, queridas, familiares, onde aí as relações de parentesco
deixam essa continuidade histórica, quanto nós podemos ser celebridades reconhecidas no mundo inteiro, como é o caso de Paulo Freire, e que a gente pode dizer que ele morreu o homem Paulo Freire, o ser humano Paulo Freire, mas é claro que a sua obra continua e, de muitas maneiras, Paulo Freire ainda vive, mas, de novo, não no sentido da canonização, mas do ser humano que deve ser contextualizado. Voltando ainda à questão da crítica literária, né, nós conhecemos, pelo menos, 3 obras que são, embora, evidentemente, tenham um nexo, tenham uma coerência textual e filosófica entre si, são obras muito distintas e representando períodos muito diferentes da vida de Paulo Freire e da sociedade que ele viveu, que ainda é a nossa, né? Primeiro, a mais conhecida, Educação como Prática da Liberdade, onde ele faz, né, o relato da sua experiência de alfabetização de classes populares, mas é claro que ele vai além disso. E, na verdade, a obra é uma proposta de uma nova compreensão da cultura popular, onde a alfabetização se torna algo periférico, algo assim como um dos resultados, mas que o resultado maior, evidente, é um novo reconhecimento da cultura popular no Brasil e com repercussões em outras sociedades também. A própria Pedagogia do Oprimido, que foi escrita já depois, então, do golpe de 64, então já no exílio, e que representa assim um marco de resistência do Brasil, que não tinha acabado com o golpe de 64, de uma visão de sociedade que perdurava, apesar dos anos da ditadura dos governos militares. Nós temos a última obra que ele escreve em vida, que é a Pedagogia da Autonomia. Então, essas 3 obras em si representam períodos muito distintos. Pedagogia da Autonomia trata, né, sobre justamente o último período de Paulo Freire, quando ele retorna, que é o Paulo Freire, então, da anistia e da redemocratização do Brasil, onde ele, inclusive, poderia ter sido incensado na época como um dos heróis da resistência e um dos símbolos e exemplos para a redemocratização, mas na época, nos anos 90, não foi isso que aconteceu. Inclusive, ele foi convidado, aliás, ele foi secretário de Educação da Erundina, na época que ela, então, era do PT e se tornou a prefeita de São Paulo, né? A maior cidade do país, uma das metrópoles do mundo, é claro, e não era exatamente a posição em que Paulo Freire mais se destacou, porque essa questão administrativa, institucional, essa imagem política do secretário de Educação foi colocada mais numa representação quase de totem da resistência, e que ele próprio comentava com amigos que não era a sua posição assim. Claro que ele se sentia honrado com a homenagem, mas o trabalho cotidiano de secretário de Educação tratava de miudezas políticas, administrativas, partidárias, institucionais, que não era exatamente o que revelava o melhor de Paulo Freire. Então, nós temos o que eu vou comentar hoje, que é a pedagogia da esperança, que não está vamos ver, nesses 3 grandes períodos, se a gente identificar pelas suas obras mais importantes, né? A Educação como Prática da Liberdade, do período da democracia populista no Brasil, entre o pós-guerra e o 64, no final, então, dos anos 70,
que nós tivemos aqui, né, no Rio Grande do Norte, a honra de termos Angicos, né, como o local onde era mais, onde foi o foco, justamente não só dos estudos, mas das primeiras práticas aprofundadas, né, de Paulo Freire, com a alfabetização de classes populares, né, e quem vai a Angicos hoje ainda pode ver a escola onde se reunia, né, o Centro de Cultura Popular, que foi o formato que Paulo Freire adotou na época. Então, era representativo de um Brasil, vamos, antes da pedagogia da esperança, um Brasil da esperança social, da esperança democrática, um Brasil onde Brasília, né, tinha sido inaugurada há pouco tempo. Era a ideia, né, do governo Juscelino Kubitschek e depois do governo Jango, a ideia de um Brasil do futuro mais voltado para as suas questões sociais históricas, mal resolvidas na época e mal resolvidas ainda hoje. E Paulo Freire, então, traz a educação como prática da liberdade, né, representativa de uma redescoberta social do Brasil, infelizmente depois atropelada pelo golpe de 64, onde uma abordagem tanto autoritária quanto tecnocrática, né, buscou resolver a questão social e popular, né, justamente pelo autoritarismo, por uma nova forma de populismo tecnocrático, onde as classes populares, no que seria as suas características mais evidentes, mais claras, que nós estamos falando aqui da desigualdade, da pobreza, da carência material, da insuficiência de recursos públicos para dificuldades e problemas sociais assim profundos, onde se buscava, na época tecnocrática dos governos militares, né, que o enriquecimento do país, a modernização do país, passava por uma modernização elitista, onde a questão do grande capital internacional, junto com o empreendedorismo nacional, né, resolveriam as questões sociais. O problema do Brasil não era que era um capitalismo injusto, mas o que seria difícil imaginar um capitalismo justo, mas, de qualquer forma, o populismo do pré-64 imaginava a conciliação entre políticas sociais e capitalismo. O pós-64 imaginou que só com mais capitalismo e com mais intervenção do Estado, mediando esse empreendedorismo nacional e o grande capital internacional, as questões sociais se resolveriam, especialmente não se falando sobre elas. A Constituição de 88, né, que vai estar depois colocada na pedagogia da autonomia, ela traz esse nosso novo período de redemocratização ou de democratização mesmo, né? Porque nós não estamos fazendo a mesma coisa do que no pré-64. E, aliás, no período de democratização depois de 85, nós temos um período mais longo até do que o populismo entre o final da Segunda Guerra e o golpe de 64. Mas pedagogia da esperança se insere numa abordagem que é uma espécie de revisão histórica, ideológica, filosófica de Paulo Freire sobre a sua própria obra. A gente poderia dizer que Pedagogia da Esperança é um volume onde há um grande peso da autocrítica de Paulo Freire sobre as suas obras, mas uma autocrítica não no sentido de negar a sua obra, mas de atualizá-la, de incorporar críticas, observações e as suas próprias considerações
do quanto a sua obra, como eu disse, não apenas literária, mas social, política, filosófica, precisaria ser atualizada, precisaria ser acompanhada e mostrar para o seu público, não só para os seus leitores, né, mas para todos aqueles que viessem a conhecer a sua obra, que ele era um leitor de si mesmo, que ele era, na verdade, a pessoa mais sensível e capaz para fazer uma revisão da sua própria obra, incorporando, admitindo e destacando muitas das insuficiências e das críticas que foram colocadas à sua obra. Então, a pedagogia da esperança significa que retomar, ressurgir, ter a esperança do novo, não significa esquecer o passado, não significa negar o passado, não significa até realmente repudiar a sua história, mas, ao contrário, colocá-la no seu contexto, imaginar que essa continuidade, essa renovação é alimentada também por muitas experiências que a gente poderia dizer não deram certo, não resultaram em grandes transformações sociais, mas que mantinham a esperança, mantinham ainda necessárias e relevantes o seu objetivo de transformação social. E talvez até nós possamos dizer, ainda hoje, uma crítica tanto ao voluntarismo quanto a uma visão romântica da política, que a política é um pouco o constante renovar, uma esperança de algo que nós já sabemos, a priori, não vai ser realizado completamente, mas o desejo, o movimento, a dedicação, o esforço de nós acreditarmos que um mundo diferente é possível, mesmo que isso não se realize completamente, é o que nos move sempre. Como nós imaginamos, por exemplo, na ideia tanto da sociologia quanto da psicanálise, ou como Paulo Freire falava, né, da sociopedagogia. Aliás, o termo que eu uso, sociobiografia, é inspirado em Paulo Freire, quando ele fala lá na Educação como Prática da Liberdade, da sociopedagogia, da necessidade de uma nova educação social, de uma nova formação para a sensibilidade de ser humano nesse mundo desigual, nesse mundo conflitivo, onde as classes populares, especialmente, são aquelas, né, que mais sofrem, né, com esse mundo que nós vivemos. Mas ele não é um mundo sem contradições, né? E entrando aqui já, como eu disse, na minha leitura comentada, na Pedagogia da Esperança, um título que eu daria para essa exposição, sabe? Eu tive um professor no mestrado que ele tinha um especial carinho e um especial cuidado sobre o título das coisas. Tudo para ele tinha que ter um bom título, que qualquer coisa que fosse dedicada a alguém, que fosse preciso chamar a atenção, é claro, precisaria de um bom título. Sim, Andressa, você falou. Professor, você falando aí da sociopedagogia, né, da sociobiografia, que seria uma clivagem, né, a sociopedagogia epistêmica e a sociobiografia uma clivagem metodológica de pesquisa. Sim. E você falando, né, que as duas designações remetem ao legado de Paulo Freire. Isso, exatamente. E aí eu fiquei vibrando aqui no chat, dizendo, a minha tese diz isso. E eu queria ressaltar também que ele vai além, né, e o que eu vou ressaltar aqui tem tudo a ver com a disciplina, processo, na perspectiva do processo cognitivo, né. O Paulo Freire, gente, quando a gente vai
aprofundando os estudos no campo da educação social, né, da pedagogia social, como o professor Adi ressaltou, os manuscritos dele e também dos estudiosos de Paulo Freire, mas que se preocupam com essa questão, né, principalmente do não escolar, né, do professor no não escolar, eles trazem uma designação chamada de sociocognição, né, a pedagogia, essa sociopedagogia, ela é uma escola, ela é uma perspectiva de ensino e de aprendizagem, cujo o grande objetivo dela é o desenvolvimento da sociocognição, né? E quando a gente pensa que o Lacho de Paulo Freire, ele advoga em prol do sujeito sociocognitivo, a gente está falando aí, não é, que o desenvolvimento humano, ele é, antes de qualquer outra variável, ele é relacionamento, né? Ele é sociedade, ele precisa do outro. E eu fico, assim, vibrando quando eu vejo o que o professor Adi está trazendo, né, com toda a profundidade de conhecimento que ele tem sobre o tema, sobre a área, principalmente sobre sociologia da educação, vem realmente ao encontro, né, do grande objetivo dessa disciplina, que é se servir de Freire, para a gente estar pensando em tópicos especiais que dizem respeito aos processos cognitivos e às teorias da educação, e agora a gente está aqui pensando um pouquinho sobre esse termo, né, cunhado pelo campo da educação social, que é a sociocognição, a partir da sociopedagogia e da educação social. Só para fazer esse alinhavo de ideias. Legal. Assim, justamente uma obra, ela é relevante e marca a história, né? Quando ela justamente fertiliza com outros campos, ou mesmo no mesmo campo, novas flores vão surgindo com o mesmo adubo, o mesmo tipo de... uma obra é fértil nesse sentido, quando ela produz as suas extensões, mesmo com mudanças, aliás, até por causa das mudanças também. Mas deixa eu voltar aqui, então. O título que eu daria seria As 100 Primeiras Páginas de Pedagogia da Esperança. Ou as primeiras 100 páginas de pedagogia. Tem quanto? Acho que não chega a 300 páginas, mas são 245 páginas. Então, nós já ficamos encantados com as primeiras 100 páginas, e é a essas que eu quero fazer alguns comentários rápidos. Muitas críticas, como eu disse, foram feitas a Paulo Freire, mesmo críticas do campo progressista, mesmo críticas sobre as suas abordagens sociais, as suas propostas para as classes populares, né? Então, haviam críticas do tipo que Paulo Freire era uma proposição muito intelectual, alimentada por uma filosofia acadêmica que estava longe do entendimento popular. Que Paulo Freire, então, era, em certo sentido, um invasor cultural das classes populares, trazendo essa abordagem filosófica, eurocêntrica, que, de fato, não estaria ao alcance das classes populares, né? Também se fez críticas, porque Paulo Freire, nos seus escritos, na linguagem especialmente, né, trazia ainda muitos traços do machismo, da sociedade patriarcal. Outras críticas, então, que ele não tratou da questão do racismo, que ele não distinguia nos seus textos a questão da discriminação das pessoas negras, a questão do feminismo, como eu coloquei. E, então, Paulo Freire foi colocado, muitas vezes, como alvo dessas metralhadoras de críticas que ele não tinha tratado de forma realista a desigualdade social, que ele não tinha tratado do feminismo, que ele não tinha tratado do racismo. Também, mesmo as classes sociais tinham uma visão romântica idealizada. E
na obra, né, Pedagogia da Esperança, Paulo Freire tenta responder um pouco disso, mas também apresentar, eu não digo a sua defesa, porque ele era advogado, né, o Paulo Freire, mas também a ideia de que ele era muito mais do que aquilo, e que a sua obra, de fato, trazia muitos dos elementos sobre os quais ele foi criticado, ou pelo menos trazia muitos canais, muitos encaminhamentos a partir dos quais, né, ele poderia ser atualizado, revisado ou melhor compreendido. Paulo Freire também, justamente por essa polarização, como eu disse, que nós vivemos na época atual, né, ele, antes de tudo, é um autor incompreendido, já por essa própria falta de entendimento de ser um homem da sua época. Mas vamos lá um pouco para vocês verem o nível das críticas, né, que ele fazia a respeito de si mesmo. Em relação ao romantismo sobre as classes populares, a falta de conhecimento sobre a vida real da vida das famílias e do cotidiano dos trabalhadores, né? Paulo Freire, então, começa aqui, na página, entre a página... Começa não, a catequese é o curso e a Eucaristia é o sacramento. Tá, Andressa, você está com o microfone ligado. Aí, ai, meu Deus! Jesus, perdão, bom, gente, os meninos estão fazendo aula de religião online. Fumarista, perdão. Mas, então, especificamente lá na página 26, né, ele comenta a fala de alguém. Paulo Freire foi um trabalhador social também. Então, ele conta a sua experiência no SESI, em Recife, quando ele trabalhava, então, com famílias de pescadores na época, e que os pescadores são conhecidos até hoje, né? Eu sou neto de pescador, meu avô em Santa Catarina era um pescador. E na cultura dos pescadores, existe a ideia que o mar, logicamente, é um desafio sobre-humano e que isso representa um misto de coragem e liberdade, que o pescador é um corajoso e alguém que busca sempre ser livre diante de uma natureza hostil, de uma natureza superior, que é o caso do mar, né? Mas ele via que nessas famílias de pescadores, mesmo com essa ideia libertária do mar, essa visão poética do desafio e da coragem dos pescadores diante do mar, também haviam muitas contradições. Lembrem-se, nós estamos falando aqui dos anos 60. Vocês devem ter ouvido isso dos pais ou dos avós de vocês, né? Mas os pais e as mães, né, as famílias de pescadores, né, surravam muito seus filhos. A violência contra as crianças era parte do cotidiano dessas famílias populares. E Paulo Freire, então, com a sua abordagem, né, pedagógica, psicológica, informada, tanto pela ciência quanto pela academia e pela sensibilidade social, via nisso uma contradição. Como os pais de pescadores eram violentos com seus filhos, as suas filhas, né? E, ao mesmo tempo, tanto as crianças quanto os adultos falavam de liberdade e coragem, de autonomia, né? Por exemplo, um pescador é alguém que, no meio do oceano lá, muitas vezes, né, sem ver a praia, ele tem que dar um jeito, não só de trazer o resultado da pesca, mas conseguir voltar vivo para a sua casa, né? E Paulo Freire falou que numa conversa lá com pescadores, inclusive citando Piaget, tentando sensibilizar os pescadores que isso de surrar os filhos não era algo legal, que não era por aí que se educava as crianças, coisas que nós dizemos hoje, claro, e a pedagogia já nos anos 60 começava a fazer esse trabalho de transformação e que a geração dos pais hoje não bate mais nos filhos, ou isso
não é mais um pressuposto pedagógico, como era assumido pelos nossos pais, né? Então, quando ele falava para esse grupo de pais e mães de pescadores, de pais e mães pescadores, né, e que batiam nos seus filhos na época, e tentando sensibilizar os adultos sobre o que isso poderia provocar nas crianças, né, ele tem, lá na página 26, né, a reação de um pescador, que ele diz assim, inclusive, né, ao terminar a fala dele, né, um homem jovem ainda, de uns 40 anos, mas já gasto, pediu a palavra e me deu talvez a mais clara e contundente lição que já recebi em minha vida de educador. Então, de novo, pensando que ele estava tentando ou imaginando reeducar os pais para não bater nos filhos. E lá na página 26, então, ele faz essa recuperação da fala desse homem de 40 anos, pescador já gasto. Acabamos de escutar, começou ele, umas palavras bonitas do Dr. Paulo Freire. Palavras bonitas mesmo, bem ditas, umas até simples, que a gente entende fácil, outras mais complicadas, mas deu para entender as coisas mais importantes que elas todas juntas dizem. Agora, eu queria dizer umas coisas ao doutor que acho que os meus companheiros concordam. Me fitou manso, mas penetrantemente, e perguntou: Doutor Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O senhor já esteve na casa de um de nós? Começou a descrever, então, a geografia precária de suas casas, a escassez de cômodos, os limites ínfimos dos espaços em que os corpos se acotovelam. Falou da falta de recursos para as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da impossibilidade dos sonhos com um amanhã melhor, da proibição que lhes era imposta de ser felizes, de ter esperança. Pulando um pouco aqui. Doutor, nunca fui à sua casa, mas vou dizer ao senhor como ela é. Quantos filhos tem? É tudo menino? 5, disse eu, mais afundado ainda na cadeira. 3 meninas e 2 meninos. Muito bem, doutor. Sua casa deve ser uma casa solta no terreno, que a gente chama casa de oitão livre. Deve ter um quarto só para o senhor e sua mulher. Outro quarto grande é para 3 meninas. Tem outro tipo de doutor que tem um quarto para cada filho e filha. Mas o senhor não é desse tipo, não. Tem outro quarto para os 2 meninos. Banheiro com água quente, cozinha com a linha Arno, um quarto de empregada bem menor do que o dos filhos e no lado de fora da casa. Um jardinzinho com grama inglesa, como ele falou. O senhor deve ter ainda um quarto onde bota os livros, sua livraria de estudos. Está se vendo, por sua fala, que o senhor é um homem de muitas leituras, de boa memória. Agora veja, doutor, a diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até que pode doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor fez agora. Isso tudo cansa também. Mas, continuou, uma coisa é chegar em casa, mesmo cansado, e encontrar as crianças tomadas banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome. E a outra é encontrar os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo que acordar às 4 da manhã do outro dia para começar tudo de novo. Na dor, na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos limites, não é porque a gente não ame eles, não. É porque a dureza da vida não deixa muito para escolher.
Isto é saber de classe, digo eu agora. Esse discurso foi feito há cerca de 32 anos, na época que o livro foi escrito, 92. Jamais o esqueci. Ele disse a mim, não importa que na hora em que foi feito eu não tenha percebido, muito mais do que imediatamente comunicava. Então, a ideia aqui, evidentemente, não é concordar com a prática dos pais surrarem os filhos, mas de mostrar a realidade, a dureza, e como disse essa pessoa que ele relatou, né, a falta de escolha e a falta até de meios materiais para colocar em prática o sentimento de amor pelos filhos, né? O quanto as coisas saíam dos limites, não apenas no sentido das relações com os filhos, mas das relações sociais e das condições de vida da classe popular. Então, mais do que uma defesa, é lógico, não tem nada a ver com isso, é mostrando uma sensibilidade social que, por exemplo, a elite, a classe média bem alimentada em suas boas casas, não é capaz de ver ou sentir por não ter essa experiência. Então, isso é uma primeira resposta, uma primeira revisão do que ele foi criticado de não ter essa ideia realista das classes populares. Eu acho que tinha, sim, sem dúvida. Né? Acho não, tenho certeza. Né? Bom, uma outra crítica era quanto ao machismo de Paulo Freire. Nessa outra... Lá na página 63, ele traz do seu livro Pedagogia do Oprimido, uma pequena frase, mas que é muito reveladora do machismo da linguagem da época da escrita da obra, onde ele escolhe uma frase lá que diz o seguinte, na Pedagogia do Oprimido. Desta forma, aprofundando a tomada de consciência da situação, os homens se apropriam dela como realidade histórica, e por isso mesmo capaz de ser transformada por eles. E me perguntavam, por que não também as mulheres? Né? E ele lembrando, então, dessa crítica, e que, em outros tempos, antes dessa obra aqui, Pedagogia da Esperança, ele relata que respondia da seguinte forma, ora, quando falam homem, a mulher necessariamente está incluída. E ele próprio faz uma autocrítica, porque mesmo essa defesa, essa abrangência da palavra homem, revelava ainda o seu machismo, mostrava ainda o quanto o patriarcado e o machismo na linguagem estão lá imprimidas na sua obra, né? Pedagogia do Oprimido. E ele faz uma autocrítica interessante nesse texto aqui, quando ele coloca assim, então vejam, já num outro momento, num outro estágio até de autocrítica, ele se colocando pelo paradoxo. Quando falo homem, a mulher está incluída, que foi a resposta que durante muito tempo ele deu. E por que os homens não se acham incluídos quando dizemos as mulheres estão decididas a mudar o mundo? Ou seja, ele não teria como argumentar da mesma forma que fez em relação à palavra homem, se em vez de homem ele tivesse usado a palavra mulher. Ele próprio assume aqui, nenhum homem se acharia incluído no discurso de um orador ou no texto de nenhum autor que escrevesse as mulheres estão decididas a mudar o mundo. Da mesma forma como se espantam os homens quando há um auditório quase totalmente feminino,
com 2 ou 3 homens apenas, digo, todas vocês deveriam, a questão da sintaxe também faz parte da ideologia da construção simbólica de qualquer sociedade. E esse machismo da linguagem, né, foi reconhecido, admitido, né, por Paulo Freire, né, e que, nesse sentido, né, ele, inclusive, no texto ele coloca, né, que ele se sentia em débito àquelas mulheres, né, e que, infelizmente, ele tinha perdido quando, na linguagem, a ideologia também se revelava. E isso para dizer para vocês, de novo, do contexto histórico, em que hoje nós temos uma transformação da linguagem, onde o machismo da escrita, o patriarcado revelado pela própria sintaxe, né, é questionado, é criticado e revisado, inclusive. E nós estamos nesse processo de mudança onde não só o movimento feminista, mas a transformação social, assumindo a questão de gênero, também no mundo simbólico da linguagem, né, passa a ser vista como um campo de luta, de resistência e de transformação. E aí, lá, um pouco adiante, a questão, de novo, ele tentando mostrar o quanto a sensibilidade dele, como educador, diante do que era o entendimento da educação, havia se atualizado e correspondia a uma leitura da sua própria obra. Nós poderíamos dizer que a Pedagogia da Esperança pode ser definida como a obra em que Paulo Freire se lê criticamente a si mesmo, não só atualizando, mas trazendo de uma forma muito aberta, generosa e sábia, várias observações e críticas feitas não só por intelectuais, ou aquelas que ele mais valoriza na obra são justamente as críticas mais naturais, mais contundentes até, de leitores ou ouvintes das classes populares, né? Na questão específica da educação, de entender o que é a educação para as classes populares e de quanto isso ainda está em conflito com o entendimento da educação no sentido intelectual, elitista, acadêmico, literário mesmo. Lá na página 69, ele menciona uma longa conversa aqui com Antônio Cícero de Souza, o Cisso, quando, de certa forma, reagindo à fala, ao escrito de Paulo Freire, coloca, vou ler um trechinho aqui, não é muito longo, sobre a educação popular, né? Agora o senhor chega e pergunta, Cisso, o que é educação? Tá certo, tá bom? O que eu penso, eu digo. Então, veja, o senhor fala educação. Daí eu falo educação. A palavra é a mesma, não é? A pronúncia, eu quero dizer, é só uma, educação. Mas então eu pergunto para o senhor, é a mesma coisa? É do mesmo que a gente fala quando diz essa palavra? Aí eu digo, não. Eu digo para o senhor desse jeito, não, não é. Eu penso que não. Educação. Quando o senhor chega e diz, educação vem do seu mundo, o mesmo, um outro, quando sou quem fala, vem de um outro lugar, de um outro mundo. Vem do fundo de oco, que é o lugar da vida de um pobre, como tem gente que diz. Comparação, no seu, essa palavra vem junto com o quê?
com escola, não vem com aquele professor fino, de roupa boa, estudado, livro novo, bom, caderno, caneta, tudo muito separado, cada coisa do seu jeito, como deve ser. Do seu mundo vem estudo de escola que muda a gente em doutor. É fato. Penso que é, mas eu penso de longe, porque eu nunca vi isso aqui. Então, a ideia, o que é educação? Também deve ser entendida dentro não só do contexto histórico, mas da realidade de quem fala, para quem fala e de como se vive, especialmente isso. Né? Ele trata também de como a questão do racismo, de como a discriminação das pessoas negras não estava presente, não estaria supostamente presente nos seus textos. Né? Então, ele fala especificamente da sua obra traduzida para o inglês e que foi criticada nos Estados Unidos por conta dessa tradução, de que era um inglês de brancos, vamos dizer assim, e não um inglês para a população negra nos Estados Unidos, que apresenta outras características educacionais, culturais. Né? E, no entanto, ele, vamos dizer, recebeu uma contracrítica lá na página 74, quando ele fala, né, que se algum desses jovens lhe disser que não entende você por causa do inglês que você fala, não é verdade. A questão é de linguagem e pensamento. A dificuldade deles está em que não pensam dialeticamente. E lhes falta ainda convivência com a dureza da experiência dos setores discriminados da sociedade. Então, que Paulo Freire foi criticado, inclusive pelo inglês da sua obra traduzida, e que muitos diziam que talvez ela não fosse compreendida pela população negra, porque os intelectuais norte-americanos têm o mesmo preconceito em relação aos negros que nós temos no Brasil em relação aos pobres, que no Brasil também são negros, né? Que são pessoas sem cultura, com baixa escolaridade, a mesma visão elitista e discriminatória do Brasil dos anos 60, que Paulo Freire escreveu, então, a obra Educação como Prática da Liberdade. E nessa dificuldade da tradução, ali na página 75, tem só um trechinho dizendo para vocês aqui uma palavra. Vocês sabem que um dos conceitos chaves de Paulo Freire é o inédito viável. A situação limite, a situação problema leva a uma situação limite e o movimento social pode fazer que os conflitos que são gerados por essa situação limite permita o surgimento do inédito viável. Né? E como traduzir esse conceito do inédito viável no processo dos movimentos sociais para o inglês? E ele disse que a dificuldade da língua, né, foi resolvida da seguinte forma. Lá na página 75 tem a expressão em inglês, né, untested feasibility, que seria, se a gente fosse fazer uma tradução literal, nesse caso, do inglês para o português, se nós não conhecêssemos a obra em português, é que inédito viável teria que se transformar em factibilidade não testada, o que, logicamente, em português perderia muito do seu peso. Nós não estaríamos acostumados a essa expressão, e a crítica é que talvez os negros não compreendessem essa dificuldade linguística ou essa expressão traduzida, o que representaria uma dupla discriminação.
a discriminação de um autor como Paulo Freire sendo traduzido para o inglês. E a discriminação de que a cultura popular negra nos Estados Unidos, por causa dessa expressão, vamos dizer, mais elaborada no inglês, não entenderia a proposta de liberdade pela educação da obra de Paulo Freire. E a contracrítica é que, independente de termos acadêmicos ou filosóficos eventualmente difíceis ou snob, como a pedagogia do oprimido foi criticada, a ideia dialética da liberdade pela educação, essa também seria compreendida. E essa própria crítica essa própria crítica intelectual ao intelectualismo da obra de Paulo Freire, né, é curiosa e até irônica. Em outra parte, lá na página 77, né, ele falando de um pró-reitor de graduação, né, que, falando, então, de Paulo Freire, né, e o quanto Paulo Freire tinha importância no debate nacional sobre a educação, e perguntaram para esse pró-reitor: que livros de Paulo Freire você já estudou? Sem quase silêncio após sua pergunta, o jovem respondeu: nenhum, mas li sobre ele. A ideia é que coloca Paulo Freire que muitos dos julgamentos que fizeram sobre ele fizeram sem ter lido a sua obra, sem conhecer a sua obra. É claro que é importante conhecer o homem por trás da obra, no sentido literário, mas que muitos, então, criticavam a sua obra por não, sem a terem lido. E isso para mostrar até a crueldade de muita incompreensão que Paulo Freire foi vítima. Um outro aspecto interessante, aqui para finalizar, já perto das 100 páginas, né, é que Paulo Freire, entre aspas, foi acusado de ser marxista, que ele estava na lista, então, dos autores marxistas. Vamos imaginar que, nos anos 60, Marx era muito influente na formação das ciências sociais, da filosofia, da economia, da política, muito mais do que é hoje. E que Paulo Freire, nos anos 60, era um representante daquela mistura bem latino-americana entre cristianismo e marxismo. Então, a teologia da libertação dentro da Igreja Católica, né, é assim, a expressão mais conhecida, mais clara disso. Mas Paulo Freire, já na obra, dizendo que ele citou e usou Marx, evidentemente, mas até mesmo utilizando o próprio Marx, ele repete lá na página 89, como disse Karl Marx, né? A única coisa que sei é que não sou marxista. Então, mais de uma vez, naquela obra de Marx, né, crítica ao programa de Gotha, quando ele critica, né, o programa do Partido Social Democrata da Alemanha, e que, nesse programa, o Partido Social Democrata da Alemanha da época, de La Salle, colocava que uma das suas inspirações era a obra de Marx. E Marx disse que, se isso é marxismo, esse programa social-democrata, então eu não sou marxista. Contextualizando essa expressão de Marx e repetindo, Paulo Freire falando que a questão de Marx era uma leitura, era uma influência da época, mas ele próprio reconhecia que a luta de classes, né,
era um aspecto, mas não representava todo o aspecto da sociedade. Lá na página 91, ele coloca assim, lendo o texto aqui de novo, curtinho. Nunca entendi que as classes sociais, a luta entre elas, pudessem explicar tudo, até a cor das nuvens, numa terça-feira à tardinha. Daí que jamais tenha dito que a luta de classes no mundo moderno era ou é o motor da história. Mas, por outro lado, hoje ainda, e possivelmente por muito tempo, não é possível entender a história sem as classes sociais, sem seus interesses em choque. A luta de classes não é o motor da história, mas certamente é um deles. Então, Paulo Freire também era alguém pragmático na política e que, nesse sentido do marxista categórico, ortodoxo, ele não se identificaria, e ele diria, como disse numa entrevista, que o marxismo era uma das suas influências, assim como o cristianismo, assim como a ideia de justiça e a crítica à desigualdade social. Lá na página 93, vejam que ele está escrevendo isso em 92. Tem um trechinho que ele coloca a sua crítica aos discursos neoliberais. Aqui, os discursos neoliberais cheios de modernidade não têm a força suficiente para acabar com as classes sociais e decretar a inexistência de interesses antagônicos entre elas, como não tem forças para acabar com os conflitos e a luta entre elas. O que acontece é que a luta é uma categoria histórica, tem, por isso, historicidade. Muda de espaço-tempo a espaço-tempo. A luta não nega a possibilidade de acordos, de acertos entre as partes antagônicas. Os acordos fazem parte, igualmente, da luta. Para finalizar aqui, e lendo esse último trechinho e fazendo depois um comentário de encerramento, lá na página 99, é por isso que o opressor se desumaniza ao desumanizar o oprimido. Não importa que coma bem, que vista bem, que durma bem. Não seria possível desumanizar sem desumanizar-se, tal a radicalidade social da vocação. Não sou se você não é, não sou, sobretudo, se proíbo você de ser. É por isso que, como indivíduo e como classe, o opressor não liberta nem se liberta. É por isso que, libertando-se na e pela luta necessária e justa, o oprimido, como indivíduo e como classe, liberta o opressor, pelo fato simplesmente de proibi-lo de continuar oprimindo. Então, a ideia, de novo, é uma ideia-chave em Paulo Freire, que a libertação não liberta apenas o oprimido, mas o opressor. E vamos transferir isso para aquelas críticas as quais eu mencionei de Paulo Freire. Né? Paulo Freire não estava imaginando apenas a libertação das classes populares, mas também das classes antipopulares, das classes aristocráticas, das classes com essa perspectiva elitista, que não se achavam também classes populares. Assim como a cultura das chamadas elites é uma cultura de todos, é uma cultura construída na história pelo povo e muitas vezes sequestrada pela elite. Outras lutas, como o feminismo e o racismo, não são apenas lutas das mulheres, não são apenas lutas dos negros. Né? A libertação dos negros liberta as pessoas de todas as cores de pele.
A libertação das mulheres liberta aos homens também. E se isso não acontecer, isso não levou a uma autêntica libertação. E eu acho que foi isso que eu aprendi lendo as 100 primeiras páginas da Pedagogia da Esperança. Só para voltar ao meu título de efeito. E fico por aqui. Então, perguntas, comentários. Não sei se a gente vai ter tempo, Andressa. Você aí que manda agora. Isso, a professora Andressa teve um pequeno problema de conexão. Então, Matheus, aí você... depende da organização de vocês. Gente. Sim, esse momento é o momento que a gente abre para o diálogo mesmo, nessa confluência aí com a obra e com aspectos da atualidade, né? Eu gostei muito dessa abordagem, né, da autocrítica. O próprio Freire, né, ele era muito aberto a isso e ele ia reatualizando, né, o seu pensamento, inclusive em algumas exposições dele, né, ele se assumia em tempos outrora, né, como machista, e que ele tinha repensado esse pensamento machista dele, né, e que estava realmente melhorando, né, ele utilizava esse termo, estava melhorando, e isso era da dinâmica da vida, não é? E aí eu para motivar o pessoal aí do chat, né, de trazer mais questões, eu queria começar fazendo uma questão, como trazer esse sentimento de Freire, esse princípio de Freire para o campo da educação, dessa autocrítica, né, que há uma necessidade, né, da gente realmente olhar para si e rever os processos, né, como é que você vê hoje esse movimento de autocrítica no campo da educação? Bom, Matheus, tentando usar um exemplo recente, e que mesmo tendo poucos anos, e quando eu falo poucos anos, coisa de uma década ou até um pouco mais, nas universidades, nós tivemos, a partir dos anos 2000, né, políticas bastante claras assim, de inclusão em vários níveis, em várias dimensões, né? Mas, no fundo, o que a preocupação era de democratizar a universidade com a inclusão, né, de filhos de famílias populares, né? A questão, então, o mais recente do racismo e da inclusão das pessoas, né, com deficiência e várias formas, né, de inclusão, né? Isso representou muitas vezes, né, ou trouxe muitas vezes, uma resistência interna, revelando ainda que o elitismo acadêmico estaria por ali. Quando, há cerca de 15 anos, né, se começou a falar, então, justamente em democratização da universidade, inclusão das famílias, dos filhos de famílias de trabalhadores de classes populares, né? E, ironicamente, mesmo naqueles cursos que dentro da universidade, tradicionalmente são cursos populares, são da origem social dos seus estudantes, não é uma origem, na sua maioria, né, elitista ou de classe alta, como é o curso de pedagogia, eu ouvi, né, colegas, outros professores, e mesmo estudantes dizendo que pessoas que vinham da formação de escolas públicas, como iriam se adaptar às dificuldades da universidade, ao nível acadêmico, cultural, filosófico, científico da universidade. Pessoas que teriam o seu ingresso facilitado, o seu acesso facilitado, só porque eram filhos de classes populares, né? Como iriam se adaptar às exigências curriculares da universidade, né? E, de fato, todas as pesquisas mostram, né, que
Há um primeiro impacto, sim, entre os estudantes de escolas públicas que entram na universidade e as exigências acadêmicas, especialmente dos cursos das exatas ou aqueles cursos mais competitivos. Mas vamos relativizar isso. Primeiro, esse choque entre o ensino médio e a universidade sempre existiu. Eu falo isso em uma das pesquisas. Por outro lado, né, a adaptação dos estudantes oriundos do ensino médio de escolas públicas, as pesquisas mostram, é muito rápido. Ao final de 2 semestres, né, os estudantes têm o mesmo desempenho, as mesmas notas que os estudantes oriundos de classes privadas, consideradas melhores bases para o ensino universitário. E, como eu disse, isso é uma falácia, seja escola pública ou escola privada, o choque entre o ensino médio e o ensino universitário acontece para os dois públicos, ainda que de forma diferenciada, mais difícil para um do que para outros, né? Ambos os públicos, de escolas públicas e escolas privadas, ao final do primeiro ano, a grande maioria dos estudantes se adaptam às exigências curriculares e essa discriminação deixa de fazer sentido. Entretanto, a preocupação é como as pessoas de classes populares ainda são vistas, como era descrito nas obras de Paulo Freire iniciais, né, a educação como prática da liberdade, pedagogia do oprimido, como pessoas destituídas de cultura e de capacidade intelectual e de reflexão sobre o seu próprio mundo, né? E como isso, então, Paulo Freire precisa ser constantemente revisitado, até porque a ideia de avanço social é uma ideia também equivocada, porque nós temos uma visão progressista, linear, onde os incrementos vão acontecendo, e como se essa discriminação e essa desigualdade fosse coisa do passado, já superada, quando, tanto no sentido material quanto simbólico, ela permanece pela discriminação e, muitas vezes, pelos obstáculos ao acesso no sentido material mesmo. Muito bom. Temos uma questão aqui no chat, da Priscila Patrícia. Ela diz assim, visto a tendência atual do individualismo, né, como podemos contribuir para que nossos alunos compreendam a ideia de Freire e de que o opressor só será libertado quando libertar o oprimido? A questão é, primeiro, deixa eu começar pelo termo individualismo, né? E que eu acho que tem que ser distinguido no mundo contemporâneo, assim, de acordo com o sentido que hoje dá a própria sociologia. Nós pensamos, evidentemente, né, no ser humano integral. Então, isso é um pressuposto dessa integralidade e do quanto o ser humano, na filosofia, na sociologia, na história, na política, na educação, muitas vezes é visto como um ser fragmentado, dividido em várias partes: o cognitivo, o racional, o emocional, o artístico, o motor, o filosófico, o biológico, o mental. Então, muitas vezes, o ser humano é fragmentado em todas essas partes, né? Isso faz com que a gente deixe de compreender essa integralidade. Mas a coisa que a gente tem que distinguir, embora estejam associadas, é o sentido do que é ser indivíduo, pessoa e sujeito. Então, o indivíduo é alguém que faz parte de uma sociedade. Não há indivíduo sem sociedade, e não há sociedade sem indivíduo. É como a relação entre o todo e a parte, né? Os indivíduos, então, é um conjunto de seres humanos que compõem uma sociedade. Então, não há sociedade sem indivíduos, de novo repetindo, e não há indivíduos sem sociedade.
E aí, quando falamos de um, falamos de outro. E essa separação e esse quase conflito não existe a partir do conceito de indivíduo e sociedade. Nós temos que compreender na relação entre esses dois conceitos, onde essa linha não pode ser separada. Nós não podemos cortar no meio e dizer essa parte é social e essa parte é individual. Nós convivemos na mesma linha que não pode ser cortada. O outro conceito, o outro sentido, é o de pessoa. A nossa condição única, psíquica, não só de organismo próprio, que cada um de nós é, somos pessoas únicas, até na aparência. Mesmo entre gêmeos, né, há pequenas diferenças e, no decorrer da vida, elas se tornam mais claras ainda. E cada pessoa, tanto no fenótipo quanto no genótipo, é uma combinação, é uma composição única, que não se repete e nunca vai se repetir. Nós podemos até ser parecidos com algum parente, algum próximo, mas nós somos basicamente seres humanos únicos como organismos. Isso também representa a nossa psique, o nosso mundo interior, a nossa subjetividade mais profunda. Cada um de nós é único na sua história, na sua forma de pensar, de sentir, no nosso conjunto de valores, de memórias, lembranças, comportamentos e formas de ser únicas no mundo. Então, vejam, enquanto o indivíduo é alguém indistinto da sociedade, é o que nós temos em comum com todos, a pessoa é a construção única que somos cada um de nós. O sujeito, por sua vez, né, é aquele dono de si que influencia e é influenciado no mundo, que age como pessoa no seu mundo, diante de si, dos outros, e da sua experiência de vida, e que coloca, então, essa pessoa em movimento, em relação, que cria a sua história em sociedade, e que, de certa maneira, articula a pessoa e o indivíduo. Eu acho que se na educação nós formos capazes de combinar isso, que muitas vezes parece contraditório, mas se nós pensarmos bem, corresponde à nossa vida real, cotidiana, né? Nós somos simultaneamente pessoas e indivíduos. Nós queremos ser únicos e comuns. Nós queremos ser donos de nós mesmos, nas nossas opiniões, mas nós também somos influenciados por outras opiniões, por outras situações. E essa relação, que é tanto dialética, quanto nós vivemos essa densidade ou essa complexidade de sermos seres integrais, né? Onde nós não distinguimos, por exemplo, algo que durante muito tempo a filosofia separou: razão e emoção. Tem um autor das neurociências, o Antônio Damasio, que fala: nós pensamos melhor quando compreendemos e assimilamos ao nosso pensamento racional as emoções. E que sentir é uma forma profunda de inteligência que influencia profundamente também a nossa razão aparente. Então, emoção e razão não se separam. E nisso, pessoa, indivíduo e sujeito são também condições históricas de cada um de nós integradas. Nós somos únicos e somos muitos. Nós somos nós mesmos e somos os outros também. Nós queremos ser influenciados e também somos influenciados. Então, a obra, né, Pedagogia da Esperança, eu acho que faz pensar que nós não devemos nem desprezar a nossa subjetividade no que há de mais artístico, emocional e único em cada um de nós, né? O quanto, usando uma palavra de Paulo Freire, né, a boniteza de nós descobrirmos
o único em cada um daqueles que nós conhecemos, né? E daquelas, né, daquelas pessoas que nós conhecemos, né? E, ao mesmo tempo, reconhecer que nós somos muitos fazendo parte de uma sociedade comum. Eu acho que é essa sensibilidade e a educação, que nós não somos um ser separável, fragmentável, que pode ser dividido, isso serve para aquilo, isso não serve para aquilo outro, que numa hora nós somos uma coisa, na outra hora somos outra, e eu acho que essa ideia... Na sociologia tem um debate que é o seguinte: o ser humano é mais altruísta ou é mais egoísta? E a resposta é: depende, porque o ser humano é ambos. Isso mesmo, esse ser complexo, né? Esse Que é o ser ser humano. Realmente, assim, você tem todas as teorias aí estudando e até hoje não compreende, não é? Essa complexidade do que é o ser humano e a relação que ele tem com a natureza, né? Com Sim. todo esse entorno com os outros seres humanos e, assim, a gente só tem surpresas, né? Ao longo da história, né? De como o ser humano, ele tem sido criativo tanto para o bem como também para o mal ou para a autodestruição, né? E aí, professor Adi, nós estávamos aqui tentando nos comunicar com a professora Andressa, mas parece que o problema lá foi bem grave, né? Que ela não conseguiu Pena, né? retornar à Bom, mas tem sala. você aqui, né, que também tá junto na coordenação com ela, né, Matheus? Isso. Porque eu queria muito que ela estivesse para também fechar, não é? Esse momento, mas infelizmente a gente está nessa dimensão do remoto e a gente depende muito Da tecnologia. sinal, né? Infelizmente. E aí nós queremos agradecer, professor Adi, pela sua participação, por esse, assim, brilhante diálogo, né, com a pedagogia da esperança, essas reflexões que nos traz vida novamente ao pensamento freiriano, e essas reflexões só fazem realmente a gente estar vivo, não é? E acreditando cada vez mais que a educação, ela é esse contributo, né, que contribui para o processo de humanização, como o Freire falou, né? Ou seja, ela é essencial nesse processo. Então, queria que você deixasse aí as suas palavras finais, né, de despedida aí à nossa turma. O nosso Ibope não baixou, está em 32, então quer dizer que o povo está gostando Sim, da muito sua bom, né? interação, né? Então, com as suas palavras finais aí, despedida, não adeus, mas um até breve, né? Não, Porque certamente, porque estaremos nós, sempre de né? portas abertas. Mas contigo, Matheus, e com a própria Andressa e os estudantes que nós vamos tendo assim nesse caminho de carinho e de conhecimento, é sempre legal estar aqui. Eu faço um comentário geral que nunca é repetitivo, de fato, que nós, professores, né, temos muitas outras tarefas. Vocês sabem aqui, muitos são, acho que todos, né, professores, professoras. Né? Então, a gente tem as tarefas administrativas, as tarefas do currículo, aquelas tarefinhas chatas escolares, né, de avaliação, preenchimento de formulário, agora a nossa atenção tecnológica com o ensino remoto, o computador funciona, não funciona, a rede está boa, não está, eu tenho o programa certo, o microfone, e eu mesmo, por exemplo, tenho, acho, uns 5 microfones aqui, fazendo vários experimentos, alguns já não funcionam direito, mas essa
vamos dizer, a parte chata de ser professor, na relação institucional mais administrativa, a questão mesmo da burocracia e da tecnologia imediata, mas sempre o mais gostoso, o mais proveitoso, onde nós mais aprendemos com as pessoas, né, nesse momento assim do encontro, da sala de aula, desse grupo aqui interessado, apesar de eu estar vendo só umas bolinhas aqui no meu computador, parecem todas caras bonitas e inteligentes, e imagino que sejam por trás de cada perfil, e numa sala de aula, é claro que a gente teria uma interação face a face, muito mais calorosa, mas não deixa de passar esse astral de sala de aula, da relação entre as pessoas, de descoberta, conhecimento. E Paulo Freire mostra muito disso. Eu acho que o que a gente mais tem que aprender é essa sensibilidade em relação ao outro, e que deve ser entendida num sentido ampliado, na relação com o outro imediato, com a outra pessoa próxima que nós temos diante de nós, é claro, mas ampliando isso com o grupo social, com o momento histórico, a comunidade e a sociedade aonde nós participamos e convivemos. E são esses círculos crescentes de sensibilidade e convivência social, e especialmente a atenção a coisas como desigualdade social, classes populares, grupos oprimidos, discriminação, incompreensão, que nós, como pessoas sensíveis e buscando essa libertação pedagógica pelo convívio educacional, a gente experimenta isso cada vez e nunca devemos nos cansar de repetir e desistir dessa tarefa do educador. Freud também dizia que a educação é uma tarefa impossível, mas, ao mesmo tempo, inevitável. E acho muito legal esses momentos, acabo me soltando. Eu sempre acabo assim, refletindo se eu vou conseguir passar as minhas ideias, a forma como eu entendo, e levar algo de conteúdo, mas também de emoção, de amor para quem me ouve. E é isso, gente. Isso mesmo, professor Adi, é sempre uma satisfação ouvi-lo, nesse pensamento lógico, né, e que nos traz essa compreensão desses teoremas, né, complexos, mas que, pela sua exposição, a gente consegue assimilar e compreender, né. Então, em meu nome, em nome da professora Andressa e de cada aluno aqui, dessa sala cheia, porque se estivéssemos realmente numa sala, faltaria cadeira, né, porque 33, mais de 30 pessoas, né, a sala seria pequena, a gente teria que estar fazendo essas nossas aulas no auditório, né, para todo mundo participar e também estar aprendendo junto. Então, gratidão, essa é a palavra geradora, né, desta manhã para o professor Adi, em nome do professor Matheus e da professora Andressa. Próxima terça-feira vamos continuar essa nossa saga, né, e aí terça-feira nós temos mais uma obra de Freire na vitrine, né, dessa feita nós vamos ter Pedagogia da Autonomia, e o convidado é o professor José Moisés da Silva, que é o nosso vice-coordenador da pós-graduação aqui em Educação Profissional. Ele vai trazer reflexões em torno dessa obra. Mas dentro do nosso cronograma nós temos também uma reflexão paralela, não é, que vai ser assíncrona. Eu e a professora Andressa vamos gravar um diálogo entre eu e elas, vai ser realmente uma palestra dialogada sobre a obra Pedagogia, Diálogo e Conflito,
né? Vai ser um vídeo postado no Google Sala de Aula, e vai ser um conteúdo a mais sobre esta obra de Freire, que se dá também na lógica, né, do livro dialogado, né, e por isso a gente vai fazer uma palestra dialogada. Vamos tentar fazer essa palestra compartilhada, gravando e colocando lá no Google Sala de Aula, né? Mas ao vivo e a cores, no próximo dia 10 de agosto, estaremos aqui juntos com o professor Moisés, com mais um diálogo de aprendizagem, né? Então, agradecendo a vocês, eu vou aqui fazer a interrupção da gravação, né? Agradecer, Matheus, de novo, realmente pelas palavras e por esse momento aqui. Muito bom. Sempre, sempre bem-vindo entre nós, né? E nessa interlocução entre IFRN e UFRN, nessa mão dupla, né? De troca, de conhecimento e de crescimento.